resumo geral. No primeiro encontro, a gente falou um pouco dessa relação entre o concretismo e o neoconcretismo, né? Focando São Paulo e essa ruptura desses dois grupos, né? De São Paulo com Rio de Janeiro, em São Paulo, Grupo Ruptura, no Rio, Grupo Frente. Depois, no encontro passado, a gente falou do Manifesto Neoconcreto, a teoria do não-objeto, do Ferreira Goulart, e os trabalhos de alguns artistas, né, ligados ao neoconcretismo e ao movimento neoconcreto. E hoje, a gente focou mais ou menos até 1964, 63, 64, 65, porque é um momento de transição, um momento no contexto brasileiro, né, histórico, político, econômico, cultural, de grandes transformações. Em 64 tem o golpe militar, e que vai criar profundas transformações no contexto brasileiro, né? De modo geral, de modo amplo, inclusive os artistas ou intelectuais ligados, de certa maneira, a esse período anterior da década de 50, vão criar outros caminhos, vão seguir outros caminhos, enfim. Um ponto que eu queria colocar aqui é a criação do CPC, que era o Centro Popular de Cultura, que era ligado também à UNE, e que vai abrigar, né, alguns intelectuais e artistas que vão se distanciar, né, desse movimento anterior, né, ligado à década de 50 e ao próprio neoconcretismo, né, de modo geral, e vão para um lado mais ideológico, político, de falar em nome dos oprimidos, alguma coisa mais nesse sentido. Os artistas como Lígia Clark, Lígia Pape, o Hélio, né, vão criar outros desvios, outros caminhos que não vão não vão se relacionar diretamente, né, a essa turma do CPC. Bom, respondendo aqui essa pergunta, eu não sei se as aulas vão ficar disponíveis, aí é com o MUBI, aí é melhor com eles. O que eu vou fazer depois desse nosso terceiro encontro é disponibilizar os slides que eu estou projetando aqui. Mas aí as aulas com o pessoal do MUBI, aí depois vocês informam com eles, tá? Então, eu vou ver se eu consigo projetar aqui. Eu queria, né, começar com um videozinho. Eu vou ver se ele vai entrar aqui, porque eu acho que essa internet ela não está, hoje não está muito favorável, mas vamos lá, vamos tentar, porque eu queria muito começar o nosso encontro de hoje com esse vídeo aqui. Ele está travando, enfim, mas a ideia seria um pouco começar com esse vídeo, que é um vídeo da Lígia Pape, de 1968, chamado Trio do Embalo Maluco. Eu vou mostrar a foto, que fica mais fácil de a gente...
falar um pouco sobre ele. É uma pena, porque assim, é um vídeo muito legal, que é de 1968, que esse vídeo da Lígia Pape chamado Trio do Embalo Maluco, que ele condensa, de certa forma, essa saída e todo as influências e as referências que esses artistas, tanto a Lígia Clark, a Lígia Pape, quanto o Hélio, vão usar e vai influenciar nas suas obras, né, nos seus percursos até, né, o final de suas trajetórias. E o que me chama mais atenção, e aí eu queria compartilhar aqui com vocês e trazer, né, uma questão assim, que eu acho que é fundamental pensar no trabalho desses artistas, né, e aqui, especificamente no caso da Lígia Pape, a gente está num ambiente aqui que já é um ambiente solar, é dia, é externo. Então, são 3 cubos de plástico, são cubos, eles têm uma estrutura de madeira, mas eles são revestidos de plástico, e dentro de cada um desses cubos tem uma pessoa. Aqui, no caso, são 3 homens negros, e que eles rasgam, né, esse plástico e saem tocando seus instrumentos. E a maneira como isso acontece é uma espécie de renascimento, ovo, alguma coisa assim, só que a forma é a forma construtiva, né? Se vocês se lembrarem, no nosso encontro passado, tinha o balé neoconcreto da Lígia Pape com o Reinaldo Jardim, que eram aquelas formas do tamanho natural, né, em torno de 2 metros, mais ou menos, mas que tinham pessoas ali dentro e que faziam movimentos mecânicos no palco. Só que essa pessoa não aparece, ela está ali, a gente sabe que ela está ali, mas ela não aparece. Aqui não, aqui eles rasgam, né? É quase que uma ideia de, olha, a gente está rompendo com isso aqui, essa própria estrutura construtiva. Claro que não é só isso, tem, né, uma complexidade também, né, nesses trabalhos que envolve esse outro também, inclusive essa relação que esses artistas vão desenvolver com um outro universo, que seria um universo marginalizado, assim, vamos usar essa palavra, mas assim, é uma palavra que eu queria usar com muito cuidado, porque pode ser um pouco romantizada também. Então, eu acho que a gente tem que problematizar também, né, essa palavra que está lá no Hélio também, no seja marginal, seja herói, mas contextualizar um pouco mais sem cair em algumas armadilhas que vão, né, direcionar para um campo mais romântico mesmo da coisa. Então, assim, vamos tomar cuidado para usar isso e tentar, né, cercar e problematizar mesmo essa palavra nesse sentido. Mas esse trabalho, ele aqui é a Lígia Pape, essa imagem está melhor, essa outra imagem está muito ruim, e aquele era um pedacinho, porque assim, é difícil conseguir esse vídeo, e eu consegui uma imagem assim muito ruim, de baixa qualidade, o vídeo está em muito baixa qualidade, então eu já tinha consciência que talvez fosse difícil rodar. Ele é um pedacinho, mas é porque a música ela é importante, né? Assim, esse embalo da música, do samba, né? de estar, quer dizer, ele está rasgando, as pessoas estão saindo, elas estão tocando esse instrumento, e isso ele cria esse outro embalo, né? De ativar, né, essa percepção que vai muito além, né, do campo da visão, enfim. E, bom, esse trabalho é de 68, aqui em 67, né, é o ano em que ela faz né, o ovo aqui, especificamente é a própria Lígia, né? Então a gente tem essa imagem também, né, dessa caixa branca na praia, e ela, né, rasga e sai, ela dá o título de ovo, né? E curiosamente é uma caixa, né, quadrada,
aí ela rasga e sai, então tem uma ideia assim de renascimento. Ela faz esse primeiro trabalho numa proposição, né, do Hélio Oiticica, que houve em 67 também, no Flamengo, no aterro do Flamengo, chamado Apocalipopótese. Então, tinham intervenções e a Lígia apresenta esse primeiro trabalho nesse evento, Apocalipopótese. E esse trabalho aqui, eu não sei se vocês conhecem, esse trabalho se chama Divisor, é um trabalho de 1968 e que é um organismo vivo, assim, né? É quase um hino esse trabalho, e é muito simbólico também. É um tecido de 30 por 30 metros, e onde tem orifícios, vários orifícios com, né, uma distância igual, são equidistantes, em que ele é acionado com o corpo, né, do participador. Né? É um trabalho que ele funciona coletivamente, ele precisa ser acionado, mas acionado coletivamente. Né? Então, é esse corpo coletivo social. Né? De certa forma, é um trabalho que ele, para ele existir, né, ele depende do movimento do outro. Né? Então, ele no primeiro momento, era para ser interno, numa galeria, e a ideia da Lígia, inclusive, era colocar ar quente por baixo e ar frio em cima e criar, né, uma certa tensão. Aí depois não rolou, e aí o trabalho foi para a rua, e o trabalho funcionou mesmo como esse organismo, né? E ele já foi apresentado em várias cidades, e que conta com esse corpo coletivo de participação. Então, assim, é um trabalho que ele é muito forte, né? No sentido, no momento em que ele foi criado, no contexto, né, cultural brasileiro, em 1978, né? E uma questão que foi falado na semana passada é que são artistas que estão produzindo um corpo de trabalho que, sem ser panfletário, eles são extremamente políticos. Né? Eles têm uma força política, social, estética, né? Quer dizer, um estético que ele vai muito além, né, de um corpo estético mais simplificado, e atinge uma dimensão que é política e ética, enfim. E aí a gente pode pensar nesse trabalho aqui também, que é um trabalho de 68, chamado Roda dos Prazeres, da Lígia Pape também, e que é um trabalho que é para ser experimentado. Né? São essas tigelas com líquidos coloridos, e cada uma dessas tigelas ela tem um sabor diferente. Só que só é possível saber que sabor é esse experimentando, né? Então, novamente essa participação, né? Essa participação desse espectador, que não é mais um espectador, né? Ele é ativo, né? Ele tem essa presença ativa. Então, é isso, tem um conta-gotas do lado, e tem uma certa ambiguidade também, porque às vezes o que parece doce não é, o que parece amargo não é, enfim, essa ideia, né, do conta-gotas, de provar e ter essa sensação tátil também, e gustativa, né, de sentir, que é a roda dos prazeres. Em 67, tem uma exposição no MAN, do Rio, chamada Nova Objetividade Brasileira. O Hélio Oiticica também estava à frente, né, desses novos encontros, que ele vai chamar de Nova Objetividade Brasileira,
que aí tem um certo retorno da figuração, que a gente já não está falando mais, né, de concretismo, neoconcretismo, né, não que sejam desdobramentos, mas que são artistas, né, que partiram, né, daquela origem comum e que eu queria chamar atenção e assim e que provocar também aqui, né, nesse grupo é essa construtividade, né, essa referência original construtiva, como é que isso vai ser problematizado, vai ser enfrentado no trabalho de cada um desses artistas, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, pensar nesse recorte, né, a partir desse recorte. E a Lígia propõe, né, para essa exposição 2 trabalhos, e, pois é, eu não sei que rabisco é esse, eu não tenho como apagar esse rabisco. Para mim, eu não sei como apagar isso aqui, eu não tenho a menor ideia. Se alguém souber como apagar isso, porque eu acho que não fui eu que fiz. Bom, se der para ignorar, porque eu não sei se tem alguma ferramenta aqui, porque eu acho que tem um negocinho, uma caneta, né, que você vai, mas eu acho que eu não acionei nenhuma caneta para fazer esse desenho aqui. Enfim, desculpa, eu não tinha visto aqui. Tem o link do... que ótimo! Olha, se vocês puderem copiar depois esse link, a Juliana achou o link do trio do Embalo Maluco, é isso, Juliana? Eu não vou nem clicar aqui, porque a minha internet, como não tá boa, eu estou com medo de cair, alguma coisa mais, vocês podem copiar e depois achar. Que ótimo! É muito legal, porque assim, eu acho que vale muito a pena por conta do som. Eu fico meio... assim, eu acho ruim quando a gente vai apresentar alguns trabalhos, principalmente esse tipo de trabalho, né, mais interativo e tal, e assim a falta da música, né, ou de outros estímulos é ruim porque, né, você não apreende o trabalho como um todo. Então, quanto mais, né, informação ou mais completo for, melhor. Nada substitui, né, a relação direta com a obra. Mas, enfim, se puder ver o vídeo com a música, eu acho que ganha muito, assim, porque é realmente incrível. Mirella, o espelho fica no fundo da caixa, porque a pessoa que olha isso tem relação com a proposta. Se você tiver falado sobre isso, ignora, por favor, na internet, por favor. Não, eu ainda não falei do espelho. Obrigada, Giovana. É porque essa caixa, ela foi apresentada, né, com essas baratas mortas, né, enfileiradas, né, e o fundo era um espelho. Então, a ideia é que quando o espectador visse, né, a caixa, se visse refletido no fundo, né, no espelho. Então, e a Lígia, ela toma o cuidado de pegar né, um dos insetos mais repugnantes que existe, né, talvez seja um desses insetos que mais provoquem asco, né, nas pessoas, e ela fala que elas tinham que ser cascudonas mesmo. E ela coloca em fileira essas baratas e coloca no fundo esse selo. E, de certa forma, é um trabalho que subverte a própria relação de belas artes, né? Ele é totalmente o oposto, né, do que seria um trabalho, né, dentro desse critério de belas artes, dentro do museu. Então, a ideia é justamente provocar esse asco mesmo, essa repugnância em quem vive. E, ao mesmo tempo, fala dessa relação da arte morta no museu, né?
daquilo tudo que está no museu é que é uma arte morta. Então, ela está querendo também, né, problematizar essa relação, né, do que está no museu, do que não está, do que é exibido, a maneira como é exibido, enfim. E aí ela apresenta tanto a caixa de baratas, quanto esse que é da formiga, né, das formigas, que é a caixa das formigas, a gula ou a luxúria, que, ao contrário do outro trabalho, que as baratas estão mortas, aqui as formigas são saúvas grandonas, elas estão vivas, e ela coloca um pedaço de carne no centro e, é, e joga as formigas ali, né? E ali a coisa está acontecendo, né? Também. Então, tem essa relação com uma coisa repugnante mesmo, assim, de estar dentro do museu, ser exibido como obra de arte. Enfim. E aí ela faz esse trabalho, que é de 68, né, um pouco depois, que é a Caixa Brasil, que é uma caixa revestida de veludo por dentro, né, vermelho, bordado a palavra Brasil, e ela coloca esses três tufos de cabelo, né? Seria o cabelo do índio, o cabelo do branco e o cabelo do preto. E ela coloca e chama de Caixa Brasil. Então, essas questões assim, vão interessando cada vez mais os artistas, né? Hoje a gente tem uma abertura tão grande, né? Que está tão em pauta para falar de questões identitárias, de gênero, né? E que está tão mais aberto, né? E ocupando cada vez mais os espaços. Mas isso a gente está falando em 68, né? E de que maneira, né, essas relações elas vão começar a serem relacionadas, né, tanto nos trabalhos da Lígia quanto do Hélio, e que vão, de certa forma, criar, trazer esses outros corpos, atravessar esses outros corpos, que são corpos que normalmente não estão nos museus, né? Assim, só para ilustrar, nessa mesma exposição de 60... não foi nessa mesma exposição de 67, porque foi em 65. 1965, tem uma exposição do MAN chamada Opinião 65, e que o Hélio, ele convida, né, a turma da Mangueira para ir na abertura da exposição com seus parangolés e usando os instrumentos e tal. Na abertura, né, eram as pessoas vestidas de terno e gravata, e lá, com suas roupas de vernissagem, e eles são impedidos de entrar no museu. Então, isso é muito simbólico também, assim, a coisa acaba acontecendo fora, esses corpos, né? E essa vibração, essa pulsão, ela não acontece dentro do museu, ela acontece fora do museu, porque são impedidos, né? A turma da Mangueira é impedida de entrar no museu, no MAN do Rio de Janeiro, porque não estavam, né, trajando terno, enfim. Então, essa relação que vai sendo construída com esses artistas que saem dos seus lugares, né, e vão buscar, né, e vão descobrir, né, essas outras referências, essas outras, né, como se fosse quase que um processo antropofágico também, né, de uma descoberta e de uma ativação, né, que, de certa forma, tem um pouco de romantismo aí, né, e aí eu acho que, né, são territórios assim para a gente poder pensar e poder questionar e problematizar mesmo, assim, mas que, de alguma maneira, né, vai ser extremamente democrático, né,
no sentido de, olha, né, saiu do museu e está na rua, e subiu o morro, e está criando, né, outras relações entre corpos, né, de uma experiência sensorial que está fora do museu, desse museu tradicional, né, e vai criar outras relações e experiências sensoriais, né, que vão ter uma dimensão e uma amplitude, né, que vai muito além das belas artes, por exemplo. Isso aqui é um estilo de um vídeo que a Lígia Pape faz. É uma artista que vai ter uma experimentação assim, incrível. Ela vai experimentar muito, e na década de 70 ela vai fazer vários curtas, ela trabalha com o pessoal do cinema também, vai fazer cartazes. Uma coisa que eu queria pontuar, e que eu acho assim, super relevante a gente pensar, é que não existia um mercado de arte no Brasil, assim, de pensar, não, os artistas eles são famosos, eles tinham galeristas, não tinha galeria direito, né? Tinham lá seus marchands, vendiam suas obras. Não existia, não passava por aí, não tinha um mercado de arte, um meio de arte. Então, são artistas que estão sempre numa espécie de marginalidade, assim, né? Não estão, e que vivem, produzem outros trabalhos, né? Como sobrevivência, coisa assim. No caso da Lígia Pape, ela era designer também, então ela produzia cartazes para cinema, então ela trabalhou com Glauber, né, com o Sarraceni, né, alguns cineastas ali, né, da década de 60, do cinema novo. Então, e aí isso fez com que ela também produzisse. Então, ela produzia curtas, e os curtas que ela produzia tinham uma experimentação também muito grande, a ponto de produzir curtas assim, de 1 minuto, 2 minutos, sabe? Então, posicionamento de câmera e tal. Quer dizer, era uma linguagem ainda, né, muito distante, até porque era caro esses equipamentos. Se a gente for pensar, né, os artistas que começaram a trabalhar com vídeo na década de 70 eram muito poucos. Parece que o Zanini tinha uma câmera em São Paulo e ele emprestava para alguns artistas para poderem, né, fazer experimentações ali com vídeo. Então, porque era um equipamento caro, era difícil, assim. E assim, a Lígia Pape, né, e o Hélio Sica também, né, eles vão entrar nesse território e criar, né, também, né, um corpo de obra nessa experimentação com essa linguagem audiovisual que é extremamente interessante. E esse trabalho, especificamente, Isme, a Gula ou a Luxúria, de 75, que eram duas bocas, eu não sei se vocês já viram esse curta, mas são duas bocas, uma masculina e até do bairro, né, e que fica, né, abrindo, fechando. Então, ora tem um close maior, ou, né, outra se distancia um pouco, mas, né, lida um pouco assim com fetiche também. E aí, paralelo, né, à exibição desse trabalho, ela faz um outro, que é esse daqui, que são objetos também com um certo ar de fetiche, de coisas assim ligadas ao universo, né, erótico, e que ela coloca em saquinhos e vende numa banquinha de camelô a preços populares. A Lila já está também, né, falando de mercado, de coisas assim. Então, é o mesmo título né, do trabalho anterior, e que acontece que, né, essa venda aí, né, desses objetos. Aqui é um dos cartazes que ela faz, né, do filme do Nelson Pereira dos Santos, do Vidas Secas. Agora, era uma artista, era muito ligada nessa turma do cinema, então
tinha o primeiro curta do Glauber, parece que foi na casa dela, né? A exibição foi na casa dela. Então, essa linguagem, né, estava muito próxima, mas uma linguagem no sentido da experimentação audiovisual, né, e que está numa fronteira, né, que não é cinema, artes plásticas, quer dizer, já tem essa mistura aí, e que nesse processo da Lígia, assim, ela, na década de 70, ela vai fazer faculdade de filosofia, e aí depois que ela se forma, ela começa a dar aula, então ela vai para esse ramo, né, de dar aula, ela produz um filme chamado Catiti Catiti, e depois vai ser a dissertação dela de mestrado, vai ser em cima disso, do Catiti Catiti. Então, esses signos assim, brasileiros, né, de buscar esses signos brasileiros dessa forma. E uma coisa muito interessante, que depois ela começa a trabalhar como professora na Faculdade de Arquitetura da Santa Úrsula, no Rio, que era uma faculdade na Zona Sul do Rio de Janeiro e tal. E as propostas dela, né, de intervenção com essa turma da arquitetura, ela pegava essa turma e levava para a favela da Maré, para que eles pudessem observar aquela arquitetura orgânica que acontecia ali. Então, tinha uma relação assim, muito interessante. Ai, que maravilha! Você foi aluna dela, mas olha, que relato! Você podia contar alguma coisa, assim, né? Porque tinha essa coisa de sair e buscar essas referências, né? Na favela da Maré, nas palafitas. Tem uma coisa que ela fala, né? Acho que, deixa eu ver, que é ótimo, quer ver? Ser marginal, não, ela fala do marginal, de onde é que eu anotei? Que é muito legal. Aqui, na Maré, os inventores residentes inventaram intuitivamente uma solução fantástica que envolve o uso de janelas internas para interconectar suas casas. Entradas e saídas eram frequentemente modificadas. Nada durava muito tempo e eu não sabia onde a favela começava ou terminava. Não havia intenção de racionalizar o espaço, mas de ponderar o espaço e suas soluções inteligentes, algumas simples, outras bastante sofisticadas. Então, era buscar, né, nesse outro, né, algo como se, não sei, a Virgínia pode até aqui contribuir de alguma maneira com esse relato, mas de provocar, né, nesses alunos que talvez nunca tivessem, né, saído, atravessado o túnel e tal, e olhar dentro de uma favela e falar de soluções arquitetônicas, né, que são absolutamente intuitivas e que acontecem, que mudam de um dia para o outro, né, a construção nas palafitas e tal. Então, era nesse sentido que interessava, talvez esse sentido construtivo, né, que está nessas soluções, né, que acontecem nesses lugares onde não chega a infraestrutura. Então, era essa criatividade de uma maneira muito espontânea, mas, ao mesmo tempo, precário, né, de uma precariedade. Então, é buscar criatividade nessa precariedade. Talvez seja nesse sentido assim, que resida, né, esse ponto de tensão maior que ela vai buscar. Então, são as fotografias, parece que ela gostava de pegar o trem também com os alunos e ir para o mercado de Madureira, que era aquela coisa onde aqueles cheiros, tudo acontecia, tudo está... Então, nesse sentido, tem muita quebra, né? Nessa postura da Lígia, assim, nessa abertura e nessas saídas para esse dado assim, sempre muito experimental e com uma ousadia também, né? Em vários sentidos. Assim. Ela foi importante também na criação aqui do curso de
de linguagens visuais na UFRJ, né? Então, essa relação da artista na universidade também, né? As proposições, enfim, quer dizer, é uma artista extremamente importante assim, para a arte brasileira, né? E muito além do neoconcretismo, né? Isso aqui a gente já falou, né, no nosso encontro passado, um pouco da Teteia, né, que é de 1976. Essa foto do Inhotim, né, que está lá nessa instalação, e aí a gente, né, vê aqui essa relação muito íntima com aquele processo construtivo dela, do início, né, lá dos tecelares, das estilos, né, e essa instalação que ela é quase etérea, assim, não tem, né, esses fios são quase transparentes, então esse ar, mas ao mesmo tempo um lirismo, né, e tem uma certa cenografia, porque eles são escuros, né, o ambiente é escuro, e aí tem a iluminação, né, que ajuda a criar esse atravessamento, né, dessas diagonais. Esse trabalho, já de 96, é um trabalho que é uma fotografia, né, e já com uma intervenção digital, né, chamado Manto Tupinambá, e que fazendo uma relação, né, com a nossa própria, né, origem indígena, né, que não existe um manto tupinambá hoje no Brasil, né? Os mantos tupinambás que restaram estão todos fora do Brasil, na Dinamarca, na Bélgica, na França, quer dizer, não tem. E aí, quando ela faz isso, não é o único trabalho que ela lança mão dessa, né, dessa referência indígena, mas quando ela coloca, né, essa nuvem vermelha e chama de manto tupinambá, ela está falando de território também, né? Tá falando. E ela faz outros trabalhos também relacionados, né, à referência indígena, que ela faz um curta que eram cartões postais que eram vendidos em banca de jornal, coisa assim, de imagens de índios, sejam de mulher indígena de peito de fora, ou como canibais, sei lá, alguma coisa, coisas que eram vendidas para fora, né? Que eram objeto exótico, né? Para ser levado para fora, né? Todo aquele imaginário, né? Em relação aos indígenas brasileiros. Então, ela faz um curta, né, reproduzindo filmando esses postais e, ao mesmo tempo, entrando com imagens de uma indígena com filho do lado, enfim, que não deixa de ser, né, uma crítica, né, naquele momento, aquela venda daqueles cartões postais, né, exóticos, né, dos indígenas brasileiros. Fora outros trabalhos que ela vai fazer também na década de 90, que são uns objetos assim, revestidos de penas vermelhas, né, como se fossem penas, né, relacionados, né, a esses mantos tupinambás, e saem umas mão, pé, assim, meio ensanguentado, né, desses objetos, assim, ou mesmo mesa, cadeira, revestidos. São trabalhos da década de 90. E aí a gente vem aqui para a Lydia Clark, né, e com as máscaras sensoriais, né, um trabalho de 1967, e a Lydia Clark, ela vai se direcionando para esse lado, né, mais de uma relação interpessoal, de uma experiência, né, entre corpos
E esse objeto estético que estava lá no bicho, por exemplo, que era manipulado, mas existia aquele objeto estético, ele vai se diluindo cada vez mais, a ponto de chegar no final do trabalho dela a inexistir, né? Esse objeto ele se dilui e passa, o objeto passa a ser um interrelacionamento entre pessoas, entre corpos e experiências. Então, essas máscaras sensoriais, né, que eram máscaras para serem vestidas e experienciadas, e o toque também, né, uma relação de toque entre pessoas, no sentido de ativar uma memória do corpo. É importante a gente pensar assim, que nos trabalhos da Lígia Clark, né, um trabalho como esse, por exemplo, o Eu e o Tu, que são duas pessoas que vestem esse macacão e tem uma espécie de cordão umbilical, que é um tubo que liga um macacão ao outro. Esses macacões eles têm fecheclé, e dentro também pode conter alguma coisa, pode ter algum objeto sensorial também. Enfim. E a ideia é que, né, seja uma experiência entre duas pessoas e que você se relacione com o outro através do toque. Mas é importante frisar que a questão aqui no trabalho da Lydia Clark não é o erótico, não né, ativar o outro para o sexo. Não tem isso. A relação que se dá é muito mais você tocar para conhecer o outro, ativar, né, de alguma maneira, uma memória do corpo que vá provocar alguma sensação, né, ou sensações que são corporais. Ao mesmo tempo, quando ela fala do selfie, isso mais lá no final, quando ela tem a última fase dela, tem uma coisa muito interessante, assim, que o Paulo Sérgio Duarte até que fala sobre isso, desse selfie. Esse selfie está ligado a uma relação entre corpo e mente. Então, não é só corpo e não é só mente, é corpo e mente. Assim, tem uma relação total, né, de uma vivência desse corpo. Claro que a gente está falando aqui de uma maneira assim, extremamente superficial, porque é um trabalho muito complexo, tanto da Lígia Pátria, assim, eu estou trazendo mesmo um recorte, vou até, né, frisar isso, assim, porque é um trabalho que tem uma complexidade enorme, até a psicanalistas e tal, tem um certo cuidado quando, né, entram num território que a Lígia vai adentrando, porque ele vai ficando num espaço muito fronteiriço, e ela quer estar nesse espaço fronteiriço, porque chega num determinado momento, é como se ela abrisse mão de ser artista, mas esse abrir mão de ser artista, né, ela abandona a arte, ela abandona essa arte tradicional do museu, né, essa arte e, né, ao mesmo tempo, ela não entra no território de ser uma psicanalista. Ela fica num espaço entre, e que, né, ele tem questões que são delicadas, tanto de uma área quanto de outra, tanto de um lado quanto de outro. Mas ela quer estar nesse espaço entre, que é um espaço de experimentação. Então, aquele toque, aquilo que está lá no bicho, que você ainda tem esse objeto, ele vai se desmaterializando. E fica o quê? Fica um relacionamento interpessoal, fica uma ativação estética através do corpo, da sensação, e que vai tomando, né, um alcance assim, que é muito maior, porque no final de 70,
a Lígia vai embora do Brasil e ela vai morar na França. Ela é convidada a dar um curso na Sorbonne, e ali na Sorbonne ela tem esses grupos que ela faz várias dessas experiências, né? E em paralelo, tem a relação com o Fédidat, que era um psicanalista francês, que ali ele já trabalha com objetos relacionais no processo terapêutico e tal. Então, isso, de certa forma, vai ativar também esse processo de experimentação da Lígia, que vai ser extremamente importante. Esses trabalhos aqui anteriores, ela já tem um filme muito bonito. Agora, eu não me lembro exatamente o nome do filme, é porque tem um outro que está disponível na internet, que é A Memória do Corpo, que é um filme, tipo, 30 minutos. Esse eu acho que tá disponível no YouTube. Mas tem um outro que foi feito pelo filho da Lígia, que ele filmava várias ações dela, proposições que ela fazia ainda no Brasil, na década de 60, né, com esses participadores, né? Então, tem essa experiência de usar esses óculos na praia, no sol. Então, o olhar para fora que ele reflete, mas também um olhar para dentro, né? Então, essa relação entre o dentro e o fora, que já estava lá na fita de Moebius, que ela, né, do caminhando, ela fala da própria experiência do caminhando também, né, como é que aquilo tem desdobramentos no trabalho que vão direcionando, né, cada vez mais para uma espécie de inter-relação mesmo, de uma experiência, né, interrelacional, né, vibrátil, assim, né, eu em relação ao outro. Enfim. Esse aqui é um trabalho que ela faz para a Bienal de 68, né? A Casa é o Corpo, de 1968, que aqui está 68 de 2012, porque ele foi reproduzido no MoMA. Né? Você já leu Cartas da Lígia Coelho? Ela relata muito exatamente, esse livro é um daqueles que nem... Exatamente. Pois é, e assim, eu acho importante, Hugo, você colocar, porque assim, é fundamental, tanto para a Lígia quanto para o Hélio, os escritos, né? São esses relatos. Então, eles tinham uma consciência, né, da importância desses relatos de trabalho. É quase uma coisa indissociável, um e outro. Não dá para pensar, por exemplo, o trabalho do Hélio sem pensar, né, os escritos dele, assim como o da Lígia. Há pouco tempo, o Paulo Reckenhoff, ele conseguiu também reunir os diários da Lígia das sessões terapêuticas que ela fazia. Então, através desses diários é que a gente consegue entrar mais nesse universo, né? Entender um pouco mais desse universo de experimentação que ela está propondo. E essas cartas, né, dos dois, da Lígia para o Hélio, assim, é uma joia, né? Porque ali eles colocam justamente as reflexões sobre seus trabalhos. Então, é super importante, porque, assim, pensar que como não tinha, né, como a gente tem hoje, né, muito acesso aos livros, às publicações, né, o próprio, né, a quantidade de galerias, de museu, não tinha isso. Então, acontecia muito informalmente, né? E a gente ter acesso hoje a esses escritos, né? É uma importante entrada, né, para esse trabalho, para a gente entender né, a própria reflexão dos artistas. Assim. Eu acho que é sempre melhor a gente ouvir o artista, né, encarar pela obra, né, pela voz do artista. Claro que os textos críticos são extremamente importantes e relevantes, vão abrindo uma outra
um outro campo, né, para os trabalhos. Mas, assim, ouvir os artistas, ver os trabalhos, assim, é a fonte, né? Então, assim, muito bem lembrado, Hugo, assim, quem puder, né, e tiver acesso, assim, conseguir, vale super a pena. Esse trabalho aqui, né, que a Casa é o Corpo, né, que é uma instalação que ela foi feita, né, para essa exposição lá na Bienal, e depois ele é um trabalho que ele foi refeito. Eu cheguei a ver esse trabalho no MAN do Rio de Janeiro, teve uma retrospectiva da Lígia Clark, eu acho que foi no início dos anos 2000, alguma coisa assim, e depois ele foi refeito na individual dela no MoMA em 2012, que é a Casa é o Corpo. Então, é uma experiência como se você entrasse no útero, né? Então, a penetração, a ovulação, quando você entra, e tem, né, cada um desses ambientes, ele, né, tem uma relação com essas fases, né? Até ser expelido, até nascer, né? Então, assim, é uma obra super bonita, assim, super intensa também, porque para você entrar, ela oferece resistências também, sabe? Tem momentos que tem que abrir e sair. Quer dizer, tem esse movimento também, né, desse participador, né, para poder quase que um pouco de violência, sabe? De ter que, né, fazer um certo esforço para poder continuar. Enfim. E eu acho que foi a única instalação. Assim. Tem outros projetos, né? Tinha um projeto dela que ela faz que nunca tinha saído e que foi materializado depois, que era um campo imantado. Então, você colocava umas botas com imã e entrava ali, então tinha a resistência também daquele espaço. Sim, na Pinacoteca, exatamente, Arthur. Ela foi prorrogada até dia 23, para quem estiver no Rio de Janeiro, tem essa exposição na Pinacoteca, que fica em Botafogo, que tem um panorama, né, das obras da Lígia, desde lá do início, né, até o final. Então, para quem estiver no Rio, vale a pena, né? É sempre bom a gente ver Lígia Clark. Né? Passando aqui. Aqui, já do período dela, da Sorbonne, da década de 70, que é quando ela vai levando, né, ela vai explorando mais essas experiências, né, sensoriais. Esse aqui é o baba antropofágico, que a pessoa ficava, né, no chão, então vários participadores colocavam retróis de linha na boca e ia puxando, né, aquela linha até acabar o retróis, e iam tomando conta essa rede, né, no corpo. Ouvi dizer que não pode manusear os bichos. Você sabe dizer por quê? Então, aí isso é meio problemático, né? Porque depende do colecionador, né? Porque é aquilo, quem compra, né, não quer que seu objeto, né, de decoração seja manuseado. Enfim, não depende mais do artista, né? O que acontece, né, em várias exposições, essa questão rende uma outra oficina, com certeza. Com certeza rende uma outra. Mas, assim, o que acontece, geralmente, nessas exposições, eles fazem réplicas e deixam essas réplicas à disposição para serem manuseadas. Na verdade, as réplicas não têm diferença nenhuma do original, né? Então, do lado de fora tem os bichos que podemos manusear. Normalmente o que eles fazem. Nessa exposição do MoMA, que houve em 2012, que eles fizeram uma grande retrospectiva, né, do trabalho da Lígia Clark, chamada O Abandono da Arte. Né?
Então, tinha, né, uma super exposição, não sei o quê, e aí tinham todos esses objetos para serem manuseados, as réplicas, né, para serem, inclusive, né, as experiências aconteciam ali também, e as últimas também da estruturação do selfie. Assim, eu acho que isso rende também um outro encontro, uma outra história, porque de que maneira, né, que a gente aciona também esses trabalhos hoje, né? Por exemplo, os últimos trabalhos dela, que é da estruturação do selfie, né, que são esses aqui, que eram as terapias que ela fazia, é, ela chamava justamente de terapia porque eles tinham os clientes, né, ela chamava dos clientes, eles tinham alta, então eles visitavam, tinham uma frequência, né, até num determinado momento ela dá alta para esse sujeito. Então, era terapia por conta disso, que tinha uma regularidade, né, que eles frequentavam e tal. E lá no MoMA, né, eu não sei, eu li, pelo que eu li alguns comentários, alguma coisa assim, né, que tinham, né, esses objetos relacionais, e ficava, então, a pessoa poderia, né, experimentar ali, né, mas assim, aí é aquilo, um pouco que a gente falou na semana passada, né, vira uma coisa um pouco anedótico, né, assim, também, né, a maneira como isso é apresentado, como isso é colocado, assim, tem nesse filme que eu falei, Memória do Corpo, que está disponível na internet, a Lígia fala, a própria Lígia falando, e ela disse que né, ela já estava nesse processo há mais ou menos uns 10 anos, que era um processo de experimentação, né, com essa terapia, essa ativação do corpo, essa memória do corpo, né, a estruturação do self, que ela chama, né, mas que ela tinha a preocupação dela era, né, ela morrer, alguma coisa assim, quem iria continuar. Então, hoje em dia tem no Rio de Janeiro, né, o Lula Vanderlei e a Gina Ferreira, que a Gina ficou com a Lígia trabalhando, né, ela foi paciente da Lígia e tal, durante muitos anos, né, o Lula Vanderlei é marido da Gina e ele continua hoje ainda desenvolvendo os dois, né, lá no hospital, né, do Engenho de Dentro, né, onde funcionava ali, né, onde tinha ali a Anísia Silveira, no Hospital Pedro II, que hoje, né, funciona ali, o Museu do Inconsciente, né? Então, tem uma certa continuidade, assim, dessas pessoas que trabalharam diretamente com a Lígia, mas que é muito, né, nessa experimentação, né? Eu acho que a própria Lígia, ela não sabia onde que ela ia chegar, mas aí a importância dos escritos também, dos diários, né? Das relações que ela ia desenvolvendo com as pessoas, porque quando ela volta para o Brasil, ela vai morar em Copacabana, então ela tinha, né, esse quarto no apartamento dela, ela recebia ali, e ela desenvolveu vários objetos relacionais, e vejam bem, esses objetos relacionais saco de plástico, concha, redinha, saquinho fechado com isopor ou pedrinha dentro. São coisas assim absolutamente banais, né? Que não tem nenhuma aura de obra de arte, não tem nada disso, né? E que ela aciona esses objetos. É quase que um não objeto do Ferreira Goulart, né? A ideia de que eles, né, são uma coisa, quando são acionados, eles tomam uma vida, um corpo, e depois voltam para uma condição estática, mais ou menos assim. Então, assim, o que eu queria mais chamar a atenção aqui é a diluição mesmo, né, do objeto plástico, desse objeto artístico, né, comercializado. Enfim. Então, onde é que está a obra aqui? Né? A obra e a diluição, né, do próprio sujeito artista aqui, da própria Lígia, né? Assim, porque a obra ela acontece, né, nessa experiência.
Então, tem uma fala dela que é bonita também, que ela fala, se a pessoa, depois de fazer essa série de coisas que eu dou, se ela consegue viver de uma maneira mais livre, usar o corpo de uma maneira mais sensual, se expressar melhor, amar melhor, comer melhor, isso, no fundo, me interessa muito mais como resultado do que a própria coisa em si, que eu proponho a vocês. Então, é isso, assim, é estimular, é trazer, né? É criar experiências através, né, do toque, de ativar uma memória do corpo que vá, de alguma maneira, né, remeter a sensações, a criar sensações. Então, se vocês puderem, né, tiverem tempo, alguma coisa, vale a pena assistir esse Memória do Corpo, porque ela fala desses objetos, né? Tem a experiência ali com o Paulo Sérgio Duarte, que ela vai, né, criar uma sessão ali, né, de como ela vai trabalhando esses objetos relacionais, né? Que é essa última fase dela da estruturação do self. Obrigada, Juliana. É um filme de 30 minutos, mais ou menos, a direção do Mário Carneiro, e se vocês tiverem link para o vídeo lá, obrigada. Olha o link aí, vale a pena. Deixa eu passar aqui. Aqui algumas imagens, né, também desses trabalhos, né, dessa estruturação do self. E aí a gente chega aqui no Hélio, né? Essa outra figura que também vai conseguir um desvio, vamos dizer assim, né, pelo samba, né? Isso, como eu já disse, assim, reafirmando a importância dos escritos no trabalho do Hélio, a importância da escrita, que é indissociável o trabalho plástico dele, né, dos escritos, né? Ele tem, assim, tem uma... E o Hélio era um artista que ele tinha muita consciência de arquivo. Então, tudo que ele fazia era arquivado, ele xerocava tudo, era uma consciência absurda, assim, da importância daquele material mesmo como arquivo. Então, ele não dava nada para outra pessoa se ele não tivesse uma cópia, se ele não fizesse uma xerox, se ele não guardasse. Então, era quase que uma obsessão nesse sentido. E ele mesmo fala, né, que uma saída para a intelectualidade dele foi o samba, né? Foi uma forma, assim, mal comparando, mas já comparando, é como se ele saísse de um estado apolíneo para um estado dionisíaco, assim, porque ele, né, um garoto muito jovem, quando ele está lá em contato com o pessoal da turma do Grupo Frente, ele tinha 16 anos, assim, era muito jovem, um garoto, né, ainda, mas com uma tendência muito intelectualizada já. Né? E talvez só quando ele, né, é apresentado à Mangueira, né, quando ele é apresentado ao morro, ele sobe um morro e começa a conhecer, né, aquele outro mundo, né, que absolutamente assim inacessível para um garoto jovem de classe média alta no Rio de Janeiro, né, atravessar essa barreira. E aí, quando ele chega, é um pouco daquilo que a gente estava falando em relação ao trabalho da Lígia Pape, né? Tem né, um certo desbunde, assim, de encontrar, né, aquele barroquismo todo, assim, não sei se nem a palavra seria essa, mas é como se ele conseguisse um desvio, né, dessa intelectualidade, né, pelo samba, e essa ativação do corpo, né? Essa relação com o corpo
e que volto a frisar que não é o corpo, né, do cidadão de terno e gravata que vai lá no vernissage humana, né? É o mineirinho, é o cara de cavalo, ou são tantas e tantas e tantas e tantas outras, né, pessoas que ele, né, convive, conhece e se relaciona quando começa a frequentar, né, o Morro da Mangueira. E, né, os primeiros penetráveis que ele cria, aqui ainda a gente tinha falado um pouco dos bólides na semana passada, aqui também nessa continuidade, ali o mergulho do corpo, que é uma caixa d'água ainda daquelas antigas de amianto, né? E com água e o mergulho do corpo, né? Ainda, né, nessa a construção, né? É a construção que ele traz, o sentido construtivo, né? Ainda presente aqui, mas é essa relação que começa a adentrar justamente dessa outra arquitetura, né? Essa outra arquitetura que não é a arquitetura de Ipanema, do Jardim Botânico, não é aquela arquitetura da precariedade, a arquitetura da favela, a arquitetura do morro, né? São as vielas, e são outros personagens, né? Então, acho que é nesse sentido que ele começa, né, que o trabalho começa a ativar, né? E esse trabalho, que é uma homenagem à Cara de Cavalo, né, ele faz esse bode, e que era esse Cara de Cavalo, né, era um bandido, enfim, que ele foi morto pela polícia, e com 50 tiros, uma coisa assim, e a foto, né, estampada nos jornais e tal, e que ele faz esse bode como uma homenagem ao Cara de Cavalo e tal. E aí tem esse sentido de marginalidade, né? Essa ideia, porque assim, tem um pouco daquilo que eu falei no início, de um certo romantismo, né? Heróico, né? Nessa figura do marginal, mas essa relação com o marginal também está ligado a essa marginalidade social também, né? Que ele conhece quando ele sai da Zona Sul e vai para lá e vai para o Morro da Mangueira. E pensar que, assim, né, no contexto, né, histórico, político também, né, ali da década de 60, né, quem é o marginal e quem é o herói, né? Então, quer dizer, são muitas questões aí que estão envolvidas, e aquilo, né, tomar cuidado para não romantizar, mas, ao mesmo tempo, contextualizar essa relação do seja marginal, seja herói, né, que vai virar essa bandeira, né, da relação, né, desse marginal que está à margem da sociedade, né, e que está ali, né, naquele lugar que, se a gente ainda fala hoje de um morro que não tem saneamento básico, que não tem uma série de coisas de infraestrutura, imagine na década de 60. Então, é um pouco disso, assim, de trazer essas figuras à margem da sociedade, né, como protagonistas também. Então, é um pouco... Claro que tem um romantismo nisso, né? Esse heroísmo marginal, essa coisa assim, né? Então, tem essas ambiguidades, assim, que acaba virando uma bandeira, porque 68 né, um ano extremamente de repressão de uma série de coisas né, que estão acontecendo ali. Então, né, é um trabalho que traz, né, essas questões assim, de uma maneira assim, muito ampla e complexa também, assim, de pensar. Né? Esse que está aqui não é o Cara de Cavalo, é um mineirinho, que era um outro que também foi morto, e aí ele faz essa bandeira que acaba virando um hino, né? Seja marginal, seja herói. E aí a gente entra nesse trabalho, que é o que vai dar o título, né, a Tropicália, na música, que é esse trabalho chamado Tropicália, de 1977, que foi já pensando assim numa instalação,
né? O Hélio, um pouco antes, ele já começa a fazer os penetráveis. Os penetráveis são uma espécie dessas caixas, né? Que você pode entrar e, né? São construções, né? Pensar nas caixas, né? Ali construtivas, e que só que substitui, né? A estrutura, é, madeira, concreto, por, né? A juta, o plástico, a esteira, não é? E vai criando, quer dizer, o que ele traz aqui é uma espécie é um ambiente, né? É um ambiente para ser fruído, para ser, né, percorrido. Então, uma ideia era, né, tirar o sapato e poder andar, né, por esse ambiente que tem plantas, que tem, né, entra dentro desses penetráveis, e aí, né, tem uma televisão, tem papagaio, tem poemas, é um ambiente sensorial, né? A ideia em um desses penetráveis também tem patchouli para poder, né, ter o cheiro, né, também, enfim, essa relação que ele encontra, né, de poder relacionar, de poder criar, né, um espaço que seja, né, que tenha essa organicidade, né, que ele encontra ali nessa arquitetura, né, da favela, dessa relação ali com os barracos, e essas relações sociais e interpessoais que vão acontecendo na vivência nesses espaços, né? A partir dessa instalação que vai ser dado o nome para o movimento, né, musical do tropicalismo e tal, e que vem, né, a partir que está pulsando também, né, na música. É assim, só um parêntese aqui, tem um documentário, não sei se vocês já assistiram, mas é um documentário muito legal que tem disponível no YouTube, chamado Uma Noite em 67, que é sobre os festivais da canção, né? Então, era um festival da canção de 1967, e que tem ali, né, uma certa tensão entre, né, a turma da Bossa Nova e essa turma nova que está chegando, que são os novos baianos, né? Então, que já tem uma quebra também, porque são os baianos que estão chegando e que estão criando misturas e estão trazendo outras referências. Então, enquanto está ali, né, o próprio Chico Buarque ou, né, outros, Edu Lobo, de gravatinha borboleta, né, tocando, cantando, né, já está o Caetano de gola rolê, né, e já falando de alegria, alegria, né, da influência pop e tal, e assim, a relação da guitarra elétrica, porque por incrível que pareça, houve, né, uma manifestação contra a guitarra elétrica, né, porque era uma coisa que, né, vinha de fora, dos Estados Unidos, não sei o quê, e a Tropicália já tinha uma mistura de tudo isso, assim, já tinha essa efervescência de uma mistura de pop com não sei o quê, né, e de certa forma, né, esses movimentos eles vão se encontrando, né, tem essa fusão assim de várias referências, enfim. Esse daqui é um projeto que foi um projeto do Hélio, que ele faz para ser exposto em Londres, e porque tinha um crítico de arte inglês chamado Guy Brett, que ele conhece, né, esses artistas do neoconcretismo no Brasil e tal, ele fica encantado e ele continua, né, a se corresponder com os artistas brasileiros, e ele fala para o Hélio, olha, vamos fazer uma exposição tua em Londres. E aí o Hélio propõe, né, essa obra que é o Éden, que era também uma espécie né, de Tropicália, assim, né, esse ambiente que é um ambiente interativo, que com areia, com parangolé,
com as cabanas, com os penetráveis. Então, quer dizer, era um ambiente de imersão ali, de vivência, de troca. E, assim, demora, né? Tem um certo tempo para a exposição acontecer. Ela acaba acontecendo em 69, lá na Whitechapel. E, assim, tem uns relatos, né, super interessantes, porque tem uma turma mais conservadora, né, de críticos ingleses, que acharam o trabalho um absurdo, né, uma brincadeira. Né? E tem uma outra turma mais jovem que achou o trabalho incrível. Mas, assim, imagina, né, em 69, o Hélio está propondo isso, que tinha uma coisa muito, né, brasileira, assim, mas não é o brasileiro exótico no sentido de, sabe, para inglês ver. Não, isso aqui era essa construção, essa mistura e essa coisa que ele vai, né, encontrar quando ele sobe o morro, e aí vai, né, nessa transformação, nessa espécie de antropofagia. Essa própria relação antropofagia também é interessante pensar nesse momento, porque na década de 50, né, nos falava nisso, nesse processo de antropofagia. E eu vi uma vez uma entrevista do Goulart, que ele dizia que não, vamos retomar o Oswald de Andrade, vamos trazer o Oswald, e que ninguém mais lia o Oswald de Andrade naquele momento. Não, ele é um louco, ele é não sei o quê, enfim, um irresponsável, alguma coisa assim nesse sentido. E aí, no entanto, né, aí no teatro vai se fazer o Rei da Vela, né, com o Zé Celso Martinez Correia, quer dizer, vai trazer o Oswald de volta. Então, essa ideia, né, de antropofagia, que estava lá na semana de 22, na semana de 22, não, no final da década de 20, né, do manifesto antropófago, isso retorna também. Né? Então, de certa maneira, é um pouco disso, né, de chegar, só que não precisa sair e pegar lá no outro, né, como era no manifesto, não, está tudo aqui, e aí vai, né, pegando essas referências e criando. Então, o Éden era isso, a gente vê ali, olha, a coisa daquele carrinho, esqueci o nome desse carrinho de pedreiro, né, de levar lá, tem a caixa d'água, tem lá os parangolés, tem, né, e assim, um ambiente de experiência, né, e que isso vai ser uma relação que o Hélio vai desenvolver né, até o final dos projetos dele essas experiências sensoriais, essas vivências, né, de convivência e vivência nesse lugar. Esse aqui é o projeto do Éden, né, lá, e depois, isso foi em 69, em 70, ele é convidado para participar de uma das exposições mais emblemáticas que já houve no MoMA de Nova York, que foi a Information, que aconteceu, que foi a primeira exposição, talvez, de arte conceitual, assim, que tenha acontecido, foi essa exposição chamada Information, e que o Hélio participou com os Ninhos, que é esse trabalho aqui da direita foi de uma Bienal de São Paulo. Esse aqui da esquerda é uma foto dos Ninhos, que era essa proposição, né, dessa estrutura de madeira, e que ali são, né, tem escadinha, tem em cima, tem embaixo, então tem as cortininhas que você abre, que você fecha, e que é de convivência comum, a pessoa entra ali, deita, dorme, conversa, transa, sei lá, são aberto para que as pessoas pudessem se relacionar, né? Criar relações, né? Relações de contato, de troca afetiva, enfim, que eram os ninhos. E quando ele vai morar em Nova York, ele ganha uma bolsa do Guggenheim e vai para Nova York, e depois ele fica, sofre pra caramba, também é uma maneira de, assim, desromantizar a vida do Hélio, porque não foi nada fácil, assim, parece que foi um período muito difícil, assim, de muita produção, muita produção, mas ao mesmo tempo, assim, tinha um monte de perrengue, né? Inclusive de grana, ele fazia
traduções, trabalhava todo dia fazendo traduções e tal, que era uma forma de ajudar a se manter, mas era um artista que ele não estava produzia incansavelmente, mas ele não estava mostrando nada, nem nos Estados Unidos e nem no Brasil. Então, ele não tinha uma saída, né, não tinha uma visibilidade, não tinha, porque era conhecido pelos seus pares, praticamente. Né? Então, era uma vida realmente muito difícil para um cara que, né, destilava por todos os poros, né, projetos incansavelmente. Então, esse aqui é um outro trabalho que ele propõe em 1971, eram projetos, né? Esse dessa imagem, esse projeto foi executado numa galeria no Rio há alguns anos, mas que, né, os projetos dele não são fechados, então tem uma coisa de poderem ser acrescentados. Né? Esse projeto que ele propõe era numa universidade americana e que, né, tinha ali o piano, tinha, né, a pedrinha no chão, tinha árvore, voal, e a palavra, as pessoas poderiam escrever coisas e deixar, tinham a participação de outros artistas também. Nessa exposição daqui, né, tinham vídeos, tinha um vídeo da Berna Reale, tinha trabalhos de outros artistas também que se interconectavam, né? Você entrava ali e ficava nesse ambiente quando você quisesse ficar, né? Senta, se quiser tocar piano, senta tocar piano, se quiser sentar no chão, se quiser escrever, se quiser... Né? A ideia era tem um pouco dessas proposições. Ele fazia muitos trabalhos que eram trabalhos para outros artistas executarem, né? Então, eram as proposições e que, né, às vezes, você vê um ou outro, né, falando sobre isso, né, sobre essas experiências, assim, e que um deles falou que tinha convivido com o Hélio em Nova York, e falou que, assim, que o projeto que ele, a proposição que ele entrega para o Hélio, que era uma coisa maluca, que já antecipava tipo uma espécie de rave, assim, que era um espaço, de, sei lá, de 3.000 metros quadrados, com vários ambientes, e que as coisas estariam acontecendo ali durante, né, horas e horas e horas. Então, tinha um ambiente aqui que tinha uma determinada música, tinha outro ali, tinha outro, né, de escrita, mas no sentido de criar né, uma experiência que fosse uma experiência que ativasse o corpo, né? Que pudesse sair só de um estado mental, visual, que pudesse ser uma experiência vivencial mesmo, né? Ativar como uma experiência vivencial. Isso aqui é uma relação, né, ali com a mesa né, do Van Gogh, né, de chegar e jogar, aqui um dos penetráveis, né, projeto 72. Esse Magic Square a gente já falou um pouco, né, na semana passada, um pouco desses penetráveis aqui também, e eu queria chegar aqui nos Cosmofocas, né, que é um projeto que ele faz com o Neville de Almeida, que era um cineasta, né, na década de 70, o projeto é da década de 70, desse período que ele está morando em Nova York, né? Depois que acaba a bolsa dele, ele continua lá, então tinha isso, tinha uma casa da família que era alugada, enfim, e ele vivia também desse aluguel, tinham essas traduções e tal, porque assim, não vendia trabalho, não era uma coisa assim de... tem um relato muito bonito, eu vi há pouco tempo, que é um relato do Silviano Santiago, não sei se vocês conhecem o Silviano Santiago, mas é um grande intelectual brasileiro, assim, incrível, e ele fala do tempo que ele cria um perfil do Hélio, do tempo que ele conviveu com o Hélio lá em Nova York. O Silviano era professor numa universidade próxima,
e ele conta, né, dos encontros que ele tinha, seja lá no apartamento do Hélio ou, né, no cinema, sei lá, né, é, das trocas. E o Silviano, inclusive, apresentava muita escrita, muitos livros pro Hélio, né? Muito do que o Hélio estava lendo e que o Hélio depois escreveu também, né? De ler, não sei se ele chegou a ler diretamente Derrida, porque o Silviano Santiago era, né? Talvez um dos primeiros expoentes assim, de um pós-estruturalismo que ele tinha estudado com Deleuze na França e tal, e depois ele vem, então muito, né, do que o Hélio, das discussões e tal, que eles falavam ali naquele momento, né, é super interessante. O Silviano fala que o Hélio tinha feito um projeto, uma proposição também para um livro, para ele poder fazer um livro. Então, o que ele traz para o Brasil, quando ele vem nesse projeto, e que ele fala que depois o projeto acaba se perdendo, enfim, uma outra história, mas que o que ele traz, assim, dessa relação com o Hélio, era de ativar uma potencialidade mesmo, de tipo assim, olha, dá o teu melhor sempre, vai sem, né, corre risco, vai além, vai. Então, o trabalho do Hélio é muito, né, numa linha assim de quase que de subversão mesmo, né, de ir além, de potencializar, assim, né. E esse trabalho Cosmococa, que ele faz com o Neville, tem já essa relação da imagem muito forte, né, que são imagens projetadas, são salas, né, essas salas são escuras, então são imagens que são projetadas e no teto, nas paredes, né, o chão geralmente ou é mole, tem alguma coisa que, né, vai criar uma sensação também, ou são redes, ou são bolas, ou são essas almofadas, essa coisa toda. E aí são cosmococas por conta da relação, né, que ele cria com a cocaína, né? Então eram discos, né? LP, capas de discos, ele fazia carreiras ali e, é, e acompanhando, né, nos desenhos, nas imagens. E aí, né, uma obra que gera muita polêmica, né, de ser alguma coisa de um convite, de, né, fazer propaganda de droga, alguma coisa assim. Mas, na verdade, né, a relação era o oposto. Assim. A ideia era criar um espaço sinestésico para que quem entrasse nesses ambientes tivesse, né, possa ter uma experiência que seja uma experiência sensorial total, parecida com aquela de uma experiência com droga, por exemplo. É claro que assim tem milhões de complexidades, não dá para romantizar também, assim, é preciso encarar esses trabalhos também sem romantizar, né? Mas são trabalhos que têm um apelo visual, né, estético, né, já fala de imagem, já cria relação com a imagem, e ao mesmo tempo sensorial, e que ele vai abarcar uma série de coisas. Então, assim, eu não sei se alguém já foi lá em Inhotim, ali são várias, né, dessas salas, então tem uma que você pega a lixa e fica, né, sentado, né, lixando a unha e ouvindo, e tem a questão da música também, que é absolutamente importante, né, seja Luiz Gonzaga ou Jimi Hendrix, né, então tem essa relação forte. Eu já li em algum lugar que a proposta do Hélio era de que o espectador consumisse a droga para ter as mesmas sensações que ele teve ao criar, algo assim, como se essas substâncias fossem parte da experiência da obra. Pois é, então, assim, a gente ouve falar algumas coisas assim nesse sentido que seria, né, de para que a pessoa consumisse e tal.
Eu já levo para outro lado, assim, e tem escritos, né, do Hélio que não corroboram essa ideia de forçar um consumo, alguma coisa assim. Eu estou falando assim de uma experiência pessoal, não como uma apologia, mas como uma experiência. Mas aí, assim, é uma experiência que passa para o outro, né? É uma experiência para o outro. Assim, me lembro quando eu fui a Inhotim, né? Meu filho tinha, sei lá, uns 10 anos, uma coisa assim. E, claro, que eu não falei que aquele pó branco era cocaína, obviamente que não. E, assim, foi uma experiência incrível, assim, sabe? De entrar numa sala e sair na outra e tal. E criar uma experiência realmente lúdica ali, naquele espaço, sabe? Um espaço de convivência, que você está, são as sombras que projetam na parede, são um certo deleite de estar nesses lugares, sabe? De criar uma relação ali que é uma relação sensorial mesmo. Então, é aquela música que estimula, são aquelas imagens que são passadas, né? Sejam essas bolas que você vai... Eu acho que isso vai muito nessa ideia de participação que ele está propondo, assim, que não só ele, mas o Neville também, né, que fica também nesse intervalo, nesse espaço entre, né, não é cinema, né, mas ao mesmo tempo, né, traz toda essa experiência, essa relação com o cinema, das projeções e tal, mas e esse ambiente, que é um ambiente que vai criar uma experiência sensorial, né, total, assim, sei lá, um pouco isso. Agora, eu acho que são trabalhos que precisam, né, ser encarados, serem, né, discutidos, enfim, não sei o que vocês pensam em relação a isso, mas sem romantizar, né? Sem romantizar e encarar assim, de uma maneira menos heróica, talvez, né? Mas que são trabalhos incríveis, assim, como uma experiência sensorial. Né? Eu acho que essa aqui é a última imagem que eu falei um pouco mais, né, assim, de uma maneira bem reduzida, né, da Lígia Clark, da Lígia Pato, do Hélio. E aí eu selecionei assim algumas imagens aqui de uma maneira assim bem superficial mesmo, de alguns artistas, né, trabalhando um pouco, né, essa construtividade, né, assim, de alguns artistas, né, pós. É só um pequeno recorte, claro que, né, tem muitos outros artistas, a gente pode criar várias outras relações aqui, mas eu vou passar, assim, essas imagens são poucas de alguns artistas, né, que tem uma espécie de... traz um pouco de uma certa construtividade, que é um trabalho do Antônio Dias, né, são trabalhos da década de 90, do Antônio Dias, e que tem, né, em alguns desses quadros, né, são vários quadros que criam, né, um certo sentido construtivo aqui, e que brinca um pouco, né, seja nessa imagem aqui da esquerda, que tem esse abstracionismo mais informal aqui, dessa imagem, e aqui do outro lado, não, né, aquela relação mais dos construtivos mesmo que ele vai criando. Esse aqui é Eduardo Suede, pintura também, e né, a relação que ele vai criando entre planos e cores, né, entre materiais diferentes também, né, seja o esmalte sintético, seja a tinta óleo, a tinta acrílica, né, os negros, né, como é que se relacionam. Bem, a gente pode, né, voltar um pouco e criar, né, algumas relações aí com, né, as experiências de cor, né, e a relação, né, no olhar do espectador, de percepção, enfim, né, não deixa de remeter ali aos construtivos, né, e a nossa própria história também. Aqui Paulo Pasta, né, os planos de cor,
que ele vai criando, né, de sobreposição, tem um entendimento da cor, é muito inteligente, né, no trabalho que o Paulo faz, porque, né, nessa sobreposição, né, no primeiro momento você olha, né, e o quadro não se dá por completo, é preciso parar um tempo para que a cor possa começar a agir no olhar do espectador e vá separando os planos, né? Um plano mais à frente, um outro plano mais atrás, ou uma luz que vem lá de trás. A experiência aqui acaba ficando muito reduzida, né? São trabalhos que é bom ver ao vivo, né? Fábio Miguel, e, né, tem umas caixas que ele faz, umas valizes, né? Que elas também abrem, né? São fechadas, tipo uma valise, e aí, né, você vai abrindo e desdobrando, né, em planos, tem uma relação meio arquitetônica também, né, nesses trabalhos. Esse daqui da esquerda é uma dessas valizes, é um objeto, e esse aqui da direita é um quadro, né, mas tem esse sentido construtivo aí, né, nesse trabalho desse período. Aqui a Beth Jobim, ela faz essas... É uma materialização mesmo daqueles, né, objetos mais rígidos do plano, e eles se materializam, né, e vêm para o chão. Então, criam esses objetos, né, com cor, a maneira como eles se relacionam com o ambiente, né, ela chama isso daqui, são os blocos, né, são os blocos, são rígidos, é mais ou menos assim, olha, são esses blocos, e eles têm cores, né, aqui é uma espécie de, faz uma relação com a pintura, né, com a pintura e a tridimensionalidade, mas ao mesmo tempo também com os blocos minimalistas, enfim, tem essa conversa. Esse trabalho aqui da direita, embora esse desenho aqui não, né, possa interferir um pouco, ele fica na parede. É um trabalho que ele é permanente na Casa Roberto Marinho, que é um museu que tem no Rio, e você vê ele de longe. Eles ficam na parede, são esses blocos, só que, né, eles estão meio tortos. Esses dois aqui, do centro, eles estão meio tortos, então dá uma certa instabilidade, né? Quando você olha assim, ele tem um pouco dessa instabilidade, assim, de ter da vontade de voltar assim, e acertar, mas a ideia é justamente provocar essa instabilidade mesmo. Aqui é da Manuel Nassar, não sei se vocês conhecem, mas é um artista do Pará, né? E ele vai, né? Ele tem um trabalho incrível também, né? Com essas placas de alumínio, né? E aí ele vai criando, né? Essa forma construtiva através dessa montagem dessas placas. Então, várias delas, né? Tem, né, o efeito do tempo também, são desgastadas, são pedaços, né? E ele vai juntando e vai criando, né, de uma maneira assim muito, né, aparentemente informal, né, e vai criando esses trabalhos. Esse aqui é o Marconi Moreira, que também, né, tem um trabalho incrível, assim, esse aqui são aquelas caixas de engradado, né, de fibra, né, e aí ele faz essas montagens, assim, vai juntando, pinta, faz essas montagens, né, e cria um muro aí com esses elementos. Esse aqui é dele também, né, esse aqui da esquerda são caixas de isopor, aquelas caixas de isopor. Então, é um pouco assim, pensando, né, voltando ali na Lígia Pape, ou mesmo no Hélio, né, uma ideia, uma certa precariedade, né, uma precariedade muito informal, mas ao mesmo tempo cotidiana, né, muito presente, assim, de uma maneira muito cotidiana na vida das pessoas, né, naquilo que está ali, está acontecendo. Então, é vislumbrar, olhar e falar, nossa, que incrível essa solução. Então, juntar, né, tem um pouco
de um certo informalismo nessa construção, né, nessa ideia de construção, que talvez seja, né, um pouco disso que o neoconcretismo traz também para esses artistas, né? Assim, tem uma diferença brutal quando a gente olha, por exemplo, esse trabalho aqui, esse trabalho é do Eduardo Coimbra, 2014, né, essa instalação com esses blocos. Isso aqui tem uma rigidez formal, ele tem uma construção rígida mesmo desses blocos, então eles são montados, e são interativos, para as pessoas poderem entrar, poderem, né? Mas a relação, por exemplo, entre esse trabalho do Coimbra, né, e esse aqui do Marconi Moreira, que tem uma coisa mais estátua, né, uma coisa meio mais cotidiana, né, mais aquilo que está né, tá no mundo, está ali, está na vivência, né, nessa vivência simples, comum, banal, né? E é um pouco isso, assim, que eu acho que o neoconcretismo, né, ele traz, ele está ali. A Lígia Pato, ela faz umas fotos também, quando ela está lá na favela da Maré, e frequenta a favela da Maré, então ela faz algumas fotos que assim, vislumbrar e falar assim, nossa, isso aqui é um golpe, né? Nossa, isso aqui remete a tal coisa, remete... Então, é esse olhar assim, para esse comum, né? Mas destacando esse comum de uma maneira criativa. Assim, pegar um pedaço de madeira que está jogado, que está, e falar assim, nossa, olha, né, a construção, olha o elemento construtivo aqui, né, desses quartos. Esse aqui é do Coimbra também, né, esse muro, né, tijolo, cimento, madeira concreta, né, que vai, né, também um trabalho externo, né, para criar uma relação com a paisagem, né, que tem um elemento construtivo muito forte, né, isso no trabalho do Coimbra, de modo geral, né. Rodrigo Mateus, e aí, né, tem aqui a fotografia, que é um outro, é um trabalho, né, um híbrido aí, meio, né, objeto, escultura, enfim, né, que traz um elemento construtivo aí também, um recorte que eu procurei fazer, assim, não sei se vocês conhecem o trabalho do Márcio Galan, né, e ele cria também uma relação assim, com esses planos, que você acha que tem um vidro ali, né, e tem um plano e outro, mas não tem, você consegue, né, ir além, e além, e além, e não tem, né, ele é vazado, só que ele cria esse campo, né, uma espécie de um voal quase, ou um vidro que tem um certo filtro, alguma coisa que vai criar, né, uma profundidade aí, mas você, né, consegue penetrar e não tem nada, né? Então, tem uma inteligência, né, construtiva assim, na ocupação desses espaços aí. Esse aqui é dele também, né, a Márcia Galan, né, super interessante, um trabalho muito bom. Esse outro aqui é uma bandeira no chão, e essa bandeira, isso aqui é um material rígido, né? Tem a dobra, olha a dobra aí, né? A dobra que a gente falou tanto lá na Milka, né? Que está lá, está na Lígia Clark, está na Lígia Pato, está no L. Fica e tal, mas assim, claro que eu estou trazendo isso aqui, e não tem uma relação direta, não estou dizendo nem que o Márcio Galan nem saberia dizer, né, se ele tem uma referência direta, mas é aquilo de olhar para o trabalho e criar conexões, criar associações que você vai, né, divagando, fala, nossa, olha, né, olha essa relação, olha isso. E assim, não dá nem para dizer se é certo ou se é errado, né? Você está vendo, então isso aqui eu estou trazendo assim, uma relação, né, que eu vejo, né, mas isso não quer dizer que tem uma relação direta, né, com esses trabalhos, mas que de alguma maneira a gente pode criar, né, algumas conexões. A última imagem que eu trouxe é essa imagem aqui, que é um trabalho da Lígia Pato,
ela chama, esse trabalho se chama New House, de 2000, e ele está no Museu do Açude, no Rio, que é esse museu que eu falei, onde está o Médico Square, do Hélio Sica, que fica, o museu que fica no meio da floresta, da Tijuca, no Alto da Boa Vista. Então, é um trabalho, assim, e aí eu queria trazer também como problema, assim, para pensar, porque eu acho que eu nunca li alguma coisa assim que me satisfizesse em relação a esse trabalho, mas eu estou falando de uma experiência, né? De chegar e olhar, porque assim, é um museu muito legal, porque você vai andando e vai descobrindo as obras, assim, não tem uma estrutura tipo em Inhotim, que vai, não, é uma natureza assim muito orgânica, natureza orgânica é horrível, né? Mas assim, meio jardim inglês, sabe? Que vai crescendo assim de uma maneira mais, né, espontânea, sem um direcionamento. E aí, de repente, né, você fala, onde é que esse trabalho vai procurando? E essa casa é uma espécie de casa que ela tem essa parte de vidro toda, e por dentro é uma casa em ruína, mais ou menos assim. Então, assim, é um trabalho que já dos anos 2000, né, de 2000, né, eu acho que um dos últimos trabalhos da Lígia Pátria, antes dela morrer, e ela ainda estava viva, ela faz esse trabalho para lá, para o Museu do Açude, então tem essa colocação lá, e assim, é muito estranho, porque tem um primeiro momento que é um impacto, assim, né, tipo, porque essa casa branca. Só que você começa a criar relações desse trabalho com o entorno, né? De certa forma, me remete muito a uma questão pós-moderna, sabe? De pensar numa certa quebra daquela ideologia moderna, sabe? Na crença de um futuro, na crença de um mundo melhor, porque as próprias tendências construtivas, elas, né, tinham uma certa ideologia ali de mudar o mundo, né? Seja no Mondrian, que está lá, que acredita que, né, que é possível fazer uma revolução estética através da arte, seja no construtivismo russo, que é possível mudar o mundo, né, através da política. E a arte ali está, né, no mesmo patamar, né, politicamente. Então, aquilo, né, servia a uma ideologia, né, mas era sempre no sentido de uma mudança essas tendências construtivas, né, elas têm essa característica comum de ter, né, uma certa crença no futuro, né, uma certa utopia. E aí, quando eu vejo esse trabalho da Lígia Pátria, assim, é quase que um trabalho distópico, sabe? Assim, tipo, olha, essa crença acabou, não deu certo, entendeu? Essa crença no futuro, nessa utopia, falhou, não aconteceu, não rolou. E aí, e como a natureza, né, essa natureza, né, mais espontânea e sem a intervenção, ou plantar uma arvorezinha, ou fazer uma praça, não, essa natureza mesmo virgem, né, ela vai tomando conta, e aí você vê, né, essa casa, esse interior que ele é destruído, né? Essa coisa, tipo, olha, caiu, né? Não deu certo. Meio que essa arquitetura moderna, muito racional, né? E aí você vê, assim, é um trabalho muito interessante, que é pouco falado, eu não sei aqui, alguém conhece esse trabalho, é um trabalho muito, né? É pouco falado, é pouco escrito até sobre ele, assim, mas é um trabalho muito interessante nesse sentido. Enfim, é a última imagem que eu trouxe, eu vou parar aqui de compartilhar, e aí queria falar para vocês assim, que eu tentei criar um reporte aqui nesses 3 dias, assim, é um tema muito complexo, né? E, obviamente, né, há N outras, né, caminhos, enfim, mas
Eu não sou historiadora de arte, eu não sou crítica, eu não sou teórica, eu sou artista, então, assim, a minha visão é muito do ponto de vista como artista, acho que a minha linguagem também é uma coisa muito mais direta, uma abordagem muito mais direta a partir dos trabalhos, mais a partir dos trabalhos do que dos estudos. Então, assim, espero ter contribuído com vocês de alguma maneira, né, ter plantado aí problemas, mais problemas do que soluções. E, assim, dizer que foi um prazer, agradecer aqui, né, agradecer ao MUB também, e dizer qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só entrar em contato. Obrigada, eu que agradeço vocês. E eu vou fazer isso, eu vou mandar os 3 arquivos para o MUB, e aí depois eles disponibilizam para vocês, gente. Muito obrigada. E até a próxima.